Começando, né? Dando boa noite a todos. Não, tá bom aqui. Sejam bem-vindos. Mais uma oportunidade da gente estar junto aqui, conversando, vibrando pelos nossos amigos, pelos nossos amados. Hoje, com muito carinho mesmo, nós todos vamos vibrar pela nossa companheira Silvia, né? Que partiu para a pátria espiritual. Mas nós vamos vibrar com muito amor para que ela possa partir com tranquilidade, que ela possa desapegar-se, né, com tranquilidade, assim como também pelos outros companheiros nossos amados que já estão lá em cima. Quem chegou? Estou chegando. Oba, então Vera está chegando. Desculpa que eu... probleminha, me acordei. Tem problema, Vera. A gente sabia que você vinha. Boa noite a todos. É o trânsito, o trânsito está muito ruim hoje. Vou passar a palavra para você. Vou fazer meu planinho de hoje, né? Já estamos na hora da página inicial. E Pode ir. A página inicial hoje é... Hoje que dia é mesmo? Hoje é dia 30. 30 de novembro. Dia 30. Então, Levantemo-nos. Capítulo 84. Vou pedir para a Cláudia, que está bem em frente a mim aqui para ler. Você está com o livro, Cláudia? Calma, eu vou fazer o estudo, Vera, por isso que eu estou assim... Desculpa, eu tinha esquecido. Dá oportunidade a outro. Tá bom. Tá. Então, já que a gente está bem em cima da hora, eu vou pedir a Laura. Tá, Laura? Levantemo-nos. Já estou aqui. Vamos, então, começar. Capítulo 84, Levantemo-nos, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Levantai-vos, vamos-nos daqui, disse Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 31. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado. Logo após, pelo gesto de Judas, distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Realmente, esse
esse convite que Jesus nos faz para que nós nos levantemos, não é um convite para que a gente se levante e vá na direção das vitórias mais fáceis, né? É um convite que ele faz em troca de uma mudança física, de uma mudança geográfica. Não é isso que ele está falando. O exemplo que ele traz para a gente é um exemplo muito, muito duro, mas que tem um objetivo muito importante, porque esse trabalho de elevação vai nos conduzir a Deus, vai nos conduzir a uma libertação espiritual, vai nos conduzir realmente à plenitude. E Jesus vem mostrando como deve ser feita, com que seriedade deve ser feita. Ele levantou-se para ser dilacerado. O gesto que Jesus fez foi um gesto muito difícil de nós entendermos. Depois ele distancia-se e vai alcançar a flagelação e a morte. Mas nós sabemos que, através desse exemplo, nós não vamos passar por esse exemplo tão grave, mas nós vamos passar por um caminho realmente estreito, um caminho que vai realmente nos trazer também alguma dor e algum sofrimento, mas isso no percalço do caminho, porque depois o que nos espera realmente vai ser uma coisa muito boa, muito importante para todos nós, que é a libertação desses círculos reencarnatórios, a libertação de toda essa dor e sofrimento que nós estamos vivenciando agora através da pandemia, né? Então, Jesus fala, Emmanuel comenta, ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. Nós temos que buscar aquilo também que nos glorifique, que nos melhore, que nos faça ser merecedor de alcançar, né, um plano melhor, né? Então, nós temos também as nossas fases de dureza, não comparando com as fases pelas quais Jesus passou o Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz. Nós vamos passar nossas vias, não na escala em que Jesus passou, não envolvendo aquilo, tudo que Jesus vivenciou, mas ele vivenciou justamente para nos dar exemplo. Nós não podemos realmente ficar aguardando que nós melhoremos, ficando lá confortavelmente nos nossos sofás, né? Hoje, mais do que nunca, é hora de trabalho, né? É hora de luta para que a gente alcance realmente uma vida melhor. Pronto, Vera? Tá bom. Muito obrigada. Vamos agora nos preparar para a prece, né? E todos nós vamos pensar naqueles que nós gostaríamos de beneficiar com a prece. Mas hoje, em especial, a gente não pode esquecer da nossa irmã Silvia. Vamos envolvê-la com muito carinho. Ela partiu para outro lado, né? E a gente está aqui, todos nós, lembrando da sua presença, que ela sempre participava de tudo, né? Então, vamos envolvê-la com muito carinho. E a nossa Lindomar, as nossas duas companheiras, que já estão no mundo espiritual, vamos envolvê-las com muito amor. E todos aqueles que estão desencarnando com a Covid, com Covid, todos aqueles que estão perdendo os seus familiares, sofrendo com isso tudo, todos os profissionais de saúde, todos, né, que estão nessa luta, nessa grande luta, e os pesquisadores, que todos sejam envolvidos nesse momento, tá? Eu também gostaria de lembrar do meu querido doutor Afonso Henriques, que foi meu médico, meu ginecologista por tantos anos, e desencarnou há pouco tempo, também do Covid. Vamos envolvê-los a todos, vamos orar, vamos pensar em Jesus, nosso mestre querido, nosso amigo de todos os momentos. Em primeiro
lugar para agradecer-lhe, porque temos que sempre agradecer-lhe por essa bendita oportunidade da reencarnação, por estarmos juntos, por termos nos reencontrado, e estarmos na tarefa, na luta, juntos nesses momentos. Temos que agradecer por tudo que temos na vida. A vida é um dom maravilhoso que Deus nos concede. Então, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo. Nós rogamos o seu amparo, a sua inspiração em todos os momentos de nossas vidas. Pedimos a sua proteção para todos os sofredores, para todos aqueles que estão suportando e perdendo, sofrendo com essa fase difícil que a Terra está passando. Nós queremos também pedir-lhe, Jesus querido, Mestre amado, o seu amparo, a sua inspiração para a Cláudia, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Tá bom, gente. Todo mundo conhece a Cláudia, né? Ela vai fazer o nosso... Eu queria dobrar o trabalho dela hoje, mas ela me lembrou, né? Tá bom, Cláudia, a palavra é sua. Necessidade, né? Obrigada, Vera. Necessito trabalhar e você está me ajudando, né? Boa noite a todos. Um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui na noite de hoje. Eu entrei e vou compartilhar a tela com vocês, né, da nossa apresentação. Vamos ver se a gente consegue fazer isso com tranquilidade. João Emílio vai me ajudar. Está aparecendo? Ainda não. Ah, mas engraçado, para mim está dando que eu estou compartilhando. Espera um pouquinho, de repente é... Demora? Alguém está vendo? A gente vai começando qualquer coisa, você me socorre aí, João. Porque eu fiz o teste antes e apareceu. Espera aí. Vou tentar novamente. Ah, tá. Apareceu aqui que não era possível compartilhar. Vou tentar de novo. Foi quase, Cláudia, quase. Aconteceu algo. Quase. Bateu na trave, né? Espera aí. A gente vai conseguir. Aqui. Não tá apresentando. Agora veio. Mas eu acho que eu vou apresentar só... Não sei se é o PowerPoint que vai passar. Olha lá. Não é. Ué, gente. O que é isso que está aparecendo? O PowerPoint está aberto, Cláudia? Tá aberto. Só um instantinho. Vamos tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu peço para o João Emílio. Agora acho que vai. Foi. Eba! Apareceu? Sim, já Não, apareceu. calma. Só pode comemorar quando aparecer o tema, tudo direitinho. Tá aparecendo? Apareceu, Meu reino tá não é lá, deste meu reino é mundo, deste né? mundo. Isso. É porque para mim está demorando mais um pouco. Agora foi.
Bom, então, o tema da noite de hoje é esse, é do capítulo 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 3. O capítulo 2 é O Meu Reino Não É Deste Mundo, e os subitens abordando a vida futura. O que eu achei interessante é que, com a leitura da página inicial, a Laura já fez uma belíssima introdução de algumas coisas que nós vamos falar nessa noite. E eu achei bem interessante, né? Porque umas coisas estão encadeadas realmente. Esse capítulo inicia, né? É logo a primeira, o item 1, ele inicia com uma passagem do Evangelho de João, e que a gente vai ler agora para a gente contextualizar tudo que vai ser abordado, então. Então, é naquele momento em que Jesus já está preso, né, já está em poder dos romanos, mas ainda existe por parte de Pilatos aquele incômodo, né, aquela incompreensão da necessidade do que está sendo solicitado a ele que faça com aquele homem que ele, a bem da verdade, não reconhece como perigoso, né? Então, o diálogo se passa da seguinte forma: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então, nesse momento, Pilatos não consegue compreender a extensão do ensinamento de Jesus naquele momento. Jesus percebe que ele está fazendo perguntas restritas àquela realidade que ele reconhecia, a realidade apenas ali do mundo material. Pilatos não alcançava os ensinamentos que Jesus trouxe para nós àquela época, assim como muitos naquele tempo, né, também não foram capazes de compreender. Nesse momento, quando Pilatos pergunta se Jesus era o rei dos judeus, ele estava imaginando aquele rei que tomaria, né, todo o poder conforme os judeus acreditavam, né, que o Messias faria, e de fato não era essa a tarefa de Jesus. Jesus não se referia à realeza terrestre. Quando Pilatos pergunta: És, pois, rei? E ele diz: Tu dizes, sou rei, não era a realeza terrestre que Jesus se referia. Então, ele diz: Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então, a que reino, né, Jesus estava se referindo, então, quando ele assume que é rei de fato, né? Então, na questão do Livro dos Espíritos, na questão 1018, Kardec pergunta aos espíritos em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo. Meu reino não é deste mundo. E os espíritos respondem que, respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Esse grifo e todos os outros grifos que forem aparecendo nos slides são meus, tá? Eu só coloco realmente para dar uma chamada de atenção, uma ênfase em algumas partes, né, que eu gostaria de destacar. Então, veja,
queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. E é óbvio, né, que nós ainda, como os Espíritos dizem, ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Não estamos hoje ainda, e muito menos estávamos naquela época, né, quando ele deu esse ensinamento, deu esse testemunho. Por quê? Porque ainda não vivenciamos aqui, nesse planeta, nesse momento das nossas vidas, esse domínio do amor do bem. Mas estamos caminhando para isso, né? E ele confia que nós alcançaremos esse momento. Daí ele ter nos deixado, né, ter nos trazido todos esses ensinamentos e essa convicção de que todos nós alcançaremos essa condição de coração puro e desinteressado. Então, isso por si só já nos acalenta, já nos conforta, mas não basta. É necessário que nós façamos a nossa parte nessa busca, né, por esse reino, que, mais uma vez lembrando, não é externo, não é exterior, mas está dentro de nós mesmos, né? Então, Jesus, naquele momento, ele não se referia àquele momento específico que ele vivenciava ali e a humanidade com ele naquele momento. Ele claramente estava se referindo à vida futura. E essa vida futura é a meta que todos nós devemos ter. E que, àquela época, né, ele desejava que todos tivessem também. E esse deve constituir-se o objeto das nossas maiores preocupações, nós que aqui estamos encarnados nesse planeta. Então, nós devemos ter por meta atingir esse objetivo, a vida futura, e não essa vida como nós a reconhecemos aqui. Nós devemos trabalhar e focarmos os nossos esforços, né, em alcançarmos dias melhores, em alcançarmos uma condição espiritual melhor do que essa que nós estamos vivenciando hoje. Sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais que Jesus nos trouxe, né? Então, a gente pode considerar isso, quem diz o Evangelho, segundo o Espiritismo nos traz, Kardec, né, com a orientação dos Espíritos, que esse dogma deve ser, portanto, né, ele deve ser tido como o eixo dos ensinos do Cristo. Então, é esse o objetivo de nós nos tornarmos, né, mais evoluídos, nos tornarmos espíritos melhores do que hoje nós estamos, porque seremos ainda, alcançaremos ainda, na vida futura, esse grau evolutivo. Tem que ser, para todos nós, o ponto de mira. Todos nós devemos trabalhar para isso. A partir dessa compreensão de que existe uma vida melhor do que esta que nós estamos vivenciando, experimentando hoje, uma vida não uma vida de prazeres, de satisfação imediata, mas de prazer por estarmos, de contentamento, de felicidade por estarmos cumprindo as leis de Deus. E essa visão de futuro, né, só ela justifica as anomalias da vida terrena e está de acordo com a justiça de Deus. Porque, se não fosse dessa forma, ficaria muito difícil de nós entendermos essas como é que eu vou dizer? Supostas injustiças que nós vemos, né? De porque uns têm mais que outros, porque uns se consideram mais felizes do que outros, porque uns vivem na opulência, outros na pobreza, porque uns têm a saúde, outros a doença. Então, a visão de futuro justifica todas essas anomalias, e a gente vai ver aí mais no decorrer do estudo por quê. Naquela época, os judeus, eles tinham uma ideia muito imprecisa dessa vida futura. Mas Jesus lhes revelou a existência desse outro mundo
onde a justiça de Deus segue o seu curso. Então, Jesus já nos trouxe, naquela época, nas suas orientações, nas suas preleções, ele já nos trouxe esse entendimento, essa compreensão, né? Esse ensinamento. E é esse o mundo que ele promete àqueles que cumprem os mandamentos de Deus. E onde os bons acharão sua recompensa, porque somente cumprindo os mandamentos de Deus, nós teremos essa recompensa. E aí, então, se encontrará o reino de Jesus, a que ele se refere, né? Lá é que ele, Jesus, se encontra na sua glória e para onde ele voltaria quando deixasse a terra. Então, por isso ele responde a Pilatos dessa forma, que o reino dele não era desse mundo, né? E aí, nós, por nosso lado, devemos, então, nos esforçarmos em trabalhar para alcançarmos esse reino, né? E encontrarmos a Jesus o mais breve possível, através dos nossos esforços. Mas Jesus, ele sabia que dessa dificuldade de compreensão, e ele, então, conformando seu ensino com o estado dos homens daquela época, né? Ele não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados por não compreenderem a extensão dos seus ensinamentos. Então, ele demonstrou a existência desse outro reino, e ele foi muito feliz, vamos dizer assim, nesse ensinamento, porque aqueles que tiveram ouvido de ouvir, desejavam alcançar esse reino e se esforçaram, já naquela época, né, para que pudessem alcançá-lo, mas não foi igual para todos, né? Nem todos tinham essa visão. E aí eu trouxe para nós, para o nosso exemplo, né, um exemplo do que era o sentimento dos cristãos novos, que vivenciaram ou conviveram com Jesus, ou logo depois, né, da sua passagem aqui na Terra, qual o significado para eles, né, dessa vida futura, de atingir a esse reino. E aí eu trago para vocês um capítulo do livro Há 2000 Anos, da psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que nos traz assim, uma história muito bela, que eu não vou contar aqui, para quem não conhece, vai ficar a curiosidade, né, de ver, de conhecer melhor, mas ele, vou só falar assim, vagamente, ele trata basicamente de uma família que teve a oportunidade de ter contato com o Mestre Jesus e que alguns elementos souberam aproveitar e outros, infelizmente, demoraram e desperdiçaram, né, essa oportunidade. E aí, o capítulo que eu trago é o capítulo que tem por título Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio, que mostra para a gente como eram, né, as reuniões naquela época, como os novos cristãos tinham dificuldade de se encontrarem, porque ainda eram muito perseguidos, né? Os ensinamentos de Jesus eram muito mal vistos, aqueles seguidores também eram mal vistos e perseguidos, mas eles já tinham uma antevisão do que seria esse reino dos céus, né? Eles viam ali a vida futura de uma maneira que eles desejavam ardentemente alcançar. E aí esse capítulo fala, eu trago uma passagem, né, alguns itens dessa passagem, quando a nossa personagem, a Lívia, vai participar de uma dessas reuniões nas catacumbas, que eram onde os cristãos, naquela época, se reuniam, né, para fugir da perseguição dos romanos. E aí, nesse momento, o líder estava lá fazendo a sua preleção, e aí eu trago esse pedacinho só para vocês terem uma palhinha do que era assim a visão deles, né, das promessas que o Cristo havia feito. Então, começa assim, João Cléufo estava fazendo lá a preleção dele, e aí ele dizia, isso é a fala dele, né? Felizes todos aqueles que chorarem agora por amor ao Divino Mestre. Venturosos todos os que derramarem seu sangue pelas sublimes verdades do Cordeiro, porque no céu
existem as moradas divinas para os bem-aventurados de Jesus. Então, ele já trazia, né, o que era essa promessa que o Mestre Jesus havia nos deixado, né? Então, ele diz, moradas divinas para os bem-aventurados de Jesus. Falava a voz suave e terrível do emissário da igreja de Antioquia, e suas palavras ressoavam no profundo silêncio das abóbodas ermas. Cerca de 200 de pessoas ali se encontravam, ouvindo-o atentamente. Quase todos os cristãos presentes choravam embevecidos. No íntimo das almas, pairava uma exaltação suave e mística, fazendo-lhes sentir as doces emoções de todos aqueles apóstolos anônimos que tombaram nas arenas ignominiosas dos circos, para cimentar com sangue e lágrima a edificação da nova fé. Então, por essa época, né, muitos cristãos já haviam sido sacrificados. Isso se passa no século I, né, depois da vinda do Mestre Jesus. Então, muitos cristãos novos já haviam morrido em nome do Mestre, e eles viam que esse sacrifício era digno, né? Era um sacrifício que valeria a pena para que seguissem os ensinamentos do Mestre Jesus. Bom, nessa mesma noite, nessa hora em que eles estão ali reunidos, eles são descobertos e todos os ali presentes são presos, inclusive a nossa personagem Lívia, né? Que era esposa de um senador romano. E então ela tinha toda a garantia por ser uma cidadã romana também, ela teria toda a proteção, mas ela estava ali no meio e foi presa também, foi arrastada e seria levada ao sacrifício no dia seguinte. Mas ela foi reconhecida pelas vestes, né, pelas roupas, não foi reconhecida exatamente quem era, mas reconheceram nela uma romana. E aí, então, a gente surpreende o diálogo delas agora, dela e da serva já lá na cela, né? E o que as aguardava. Então, a serva se refere a ela da seguinte forma: Senhora, exclamava a serva, algo preocupada, noto que vos tratam aqui com simpatia e deferência. Por que não pleiteardes imediatamente a vossa liberdade? Não sabemos o que de sinistro e terrível nos ocorrerá nas horas penosas deste dia. Então, elas já estavam prevendo, né, que alguma coisa muito séria iria acontecer. E aí, então, a Lívia, muito firme, né, naquele momento, ela diz, não, minha boa Ana, deves ficar certa de que minha alma está convenientemente preparada para o sacrifício. E ainda que me não sentisse confortada, não deverias apresentar-me semelhante ao vítreo, porque Jesus, sendo, embora o mestre de todos os mestres e senhor do reino dos céus, não pleiteou sua liberdade junto aos algozes que o atormentavam e oprimiam. Aí a gente, né, remonta à página inicial, né, que a Laura leu lá. Você vê, ela faz a referência que ele, que não tinha porquê, se submeteu, não tinha pecado, não tinha motivo de sofrer o que sofreu, mas ele se submeteu àquilo. Então, ela desejava, como ele, dar o testemunho, né? E, então, ela não admitia pedir clemência ali naquele momento. E aí ela continua, para mim, não pode haver o reflorescimento das esperanças aqui na Terra. Só aspiro agora a morrer em paz confortadora com a minha consciência. Busque eu também, não a vitória do céu, que não mereci, mas a possibilidade de mostrar ao Senhor a sinceridade da minha fé, ansiosa pelas bênçãos lucificantes de sua infinita misericórdia. Depois, minha querida Ana, é muito grato ao coração sonhar com seu reino santificado e misericordioso. Vermos de novo as mãos suaves do Messias, abençoando-nos o Espírito com os seus gestos amplos de caridade e de ternura. Veja, ela não tinha noção exata,
do que seria esse reino prometido por Jesus, mas ela via, né? E ela almejava, por isso estava disposta a dar-se em sacrifício, né? Aí, olha o estado em que ela se encontrava, né? Lívia tinha um clarão divino nos olhos, que se molhavam em lágrimas espontâneas, como se houvesse caído sobre o seu coração o orvalho do paraíso. Via-se claramente que suas ideias não estavam na terra, mas sim flutuando num mundo de radiosidades suavíssimas, cheio de recordações carinhosas do passado e saturado de ternas esperanças no amor de Jesus Cristo. Todavia, suponho que hei de realizar os ideais de minha alma se Jesus me acolher nas claridades do seu reino. Então, a gente percebe que, apesar dela não ter a clareza, né, do que de fato iria acontecer com ela, ela estava ali disposta a dar o testemunho e almejava estar nesse reino com Jesus. Então, a gente vê que todo cristão, necessariamente, crê na vida futura. Mas a ideia, que ainda hoje, né, muitos fazem dessa vida futura, é vaga, é incompleta, e por isso mesmo ela falseia em diversos pontos. É o que a gente vê, porque muitas vezes nossos irmãos e nós mesmos dizemos, não, eu creio, mas de que forma? Como é isso? Titubeia, tem dúvidas, né? Como é que vai ser? Que vida é essa? E será que vale a pena mesmo eu me dedicar à construção desse reino, a buscar esse reino, né? Essa vida futura? Bom, aí na questão Kardec, né? Pergunta na questão 959 aos espíritos, de onde nasce para o homem esse sentimento instintivo da vida futura? De onde vem esse sentimento, né? E aí os espíritos respondem, já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Vocês lembram que lá quando eu estava lendo, a Lívia tem vaga recordação? Você lembra que tem essa fala no texto? Então, olha ali, ó, o espírito conhecia e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, a gente sabe que a vida não é só isso aqui, né? Mesmo que nós não tenhamos essa orientação específica, como nós espíritas temos, o espírito pressente que existe algo mais. É necessário, né, que nós tenhamos esse reconhecimento. E aí, Kardec, nessa questão, ele faz um comentário. Ele diz que em todos os tempos o homem se preocupou com o seu futuro, para além do túmulo, e que isso é natural. Qualquer que seja a importância que ele ligue à vida presente, ele não furta-se a considerar quanto essa vida é curta. A gente sabe, né? Que essa vida ela tem começo e tem fim. E, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se. Nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Nós, de fato, não sabemos quanto tempo, né, cada um de nós irá permanecer aqui encarnado. O que será dele após o instante fatal? Então, o que vai ser desse espírito, né, quando esse corpo físico deixar de existir? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade, porque se nós cremos que a alma não morre, que nós somos, né, imortais, então não é uma questão de alguns anos, é questão de eternidade, né, da imortalidade. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele. Sem o querer, espera. Então, veja, mesmo aqueles que não creem ou que vivem a vida, né, sem muita preocupação com isso, quando chega o momento devido, vem essa pergunta, e agora? O que vai ser de mim? Né? O que vai acontecer? Quando esse corpo físico deixar de existir, o que vai ser de mim? E Kardec continua.
crer em Deus sem admitir a vida futura foram um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no fórum íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Então, mesmo aquele, né, aquela criatura que mais sofrida, que passa uma vida de privações, ele tem esse sentimento, essa expectativa de que algo melhor, né, vai haver no futuro, né? E aí ele conclui: a vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Então, é a consciência de que esse corpo físico vai deixar de existir, mas que a nossa essência vai continuar. Com o efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Então, qual seria a diferença de acreditar que nossa vida, né, não existiria depois dessa vida física, o nada, e acreditar em Deus e crer que não haveria uma vida futura? Seria a mesma coisa, praticamente, né? E o que é o nada, né? Aí Kardec nos esclarece no livro Obras Póstumas, né, que apenas diremos que se estivesse demonstrada a inexistência da vida futura, né, se fosse possível isso, nenhum outro fim teria a vida presente. Não teria sentido, senão manter o corpo, esse corpo físico, que amanhã ou dentro de uma hora ele pode deixar de existir, ficando tudo, nesse caso, inteiramente acabado. A consequência lógica de semelhante condição para a humanidade seria concentrarem-se todos os pensamentos na incrementação dos gozos materiais, sem atenção aos prejuízos de outrem. Olha que perigo! Se nós acreditássemos que nada mais existe, qual seria a consequência disso, né? Apenas usufruir dos prazeres, né, que essa vida pode nos trazer. Não nos preocuparíamos com o outro, com o que nossos atos poderiam ter de prejuízo, de consequência, né, para os nossos irmãos. E por que nós nos submeteríamos, então, a suportar as privações, a vivenciarmos sacrifícios, se não tivesse um motivo, né? Por que nós nos constrangeríamos a melhorar? Por que corrigir os defeitos? Por que nos esforçarmos para corrigir esse defeito se não houvesse a crença de uma vida futura? Também seria inútil o remorso, o arrependimento, né? Porque nada aconteceria, não aconteceria, acabaria aqui, concluiríamos a nossa existência aqui. Então, de que valeria o arrependimento, né? O remorso? Seria a consagração do egoísmo. É isso que Kardec nos fala, né? Se nós, de fato, crêssemos que o nada é o que nos aguarda. Sem a vida futura, a moral, olha isso, a moral não passa de mero constrangimento, de um código convencional arbitrariamente imposto. Nenhuma raiz teria ela no coração. Então, nós simplesmente obedeceríamos às leis ou não, mas de nada serviria a moral, entendeu? Cada um faria o que lhe aprovesse, nós não nos preocuparíamos com o outro, não respeitaríamos, né, os direitos, não teríamos deveres. Então, se nós não tivéssemos essa perspectiva de vivenciarmos uma vida futura. Então, isso é muito difícil da razão aceitar. Kardec, nesse capítulo, que ele trata da vida futura em Obras Póstumas, ele diz, inclusive, ele se refere a por que essa crença do nada é difícil até de ser admitida por aqueles que dizem crer, entendeu? Até eles titubeiam, nem eles próprios aceitam com tranquilidade, né, essa possibilidade do nada. Aí, na questão 961 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, então, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida,
o temor ou a esperança? E os espíritos respondem: a dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Então, a gente vê, ó, a dúvida, porque até aqueles, lembra que eu falei lá no início, até aqueles que duvidam, eles têm, na hora H, eles fazem aquela pergunta, né? O que será que me aguarda? Será que é o nada de fato? Será que tudo acaba aqui? Se toda a minha existência foi para que, nesse momento agora, se termine nesse sofrimento agora, não há uma transição, é o nada? O temor naqueles que, né, fizeram o mal, viveram no erro e tal. Agora, a esperança nos homens de bem, a esperança que a Lívia tinha, né, de alcançar esse reino que Jesus nos prometeu. Mas Kardec nos dá um alerta importantíssimo. Ele diz que, por muito sólida que seja a crença na imortalidade, o homem não se preocupa com a sua alma, senão de um ponto de vista místico. E aí isso vale, né, para a nossa reflexão, que muitas vezes essa crença, a gente vai levando de roldão, a gente não reflete sobre isso. Ah, eu creio, mas eu não reflito no significado que essa imortalidade tem na minha vivência. Então, ele diz lá, ó, a vida futura, definida com extrema falta de clareza, só muito vagamente o impressiona. Não passa de um objetivo que se perde muito ao longe. Então, nós temos que refletir sobre. Não basta só crer na imortalidade da alma. Temos que crer e refletir sobre o que será de nós após o decesso desse corpo físico. O que nós estamos fazendo para termos uma vida futura que vale a pena, que não nos arrependamos e que saia desse ponto de vista místico apenas. Isso é uma coisa que a gente, né, precisa estar muito atento. E aí ele completa, né, para que a opinião geral aceite essa ideia e para que ela exerça a sua ação moralizadora, a vida futura tem que ser apresentada sob o aspecto de coisa positiva, de certo modo tangível e capaz de suportar qualquer exame, satisfazendo a razão, sem deixar na sombra, sem deixar nada na sombra. Não, aí essa crença, né, de nós vamos para o inferno, se formos mal, nós vamos para o paraíso, nós vamos ficar na contemplação. Essas explicações, essas orientações não satisfazem, não nos levam a essa reflexão e muito menos a essa ação moralizadora. Aí os espíritos nos trazem a orientação, né, que com o espiritismo a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material. Os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. Por quê? Quem foi que nos trouxe todas essas informações? Foram os espíritos. Eles nos trouxeram a certeza, né, de que a vida continua e que essa vida será conforme nós tenhamos nos comportado durante a nossa vida aqui, durante a nossa vida física, né? O que nós fizemos da nossa existência, nós colheremos também no nosso futuro. E aí Kardec, nesse livro ainda, né, nesse capítulo de A Vida Futura, no livro Obras Póstumas, ele traz a seguinte orientação, que o homem não se preocupará com a vida futura, senão quando vir nela um fim claro e positivamente definido. Uma situação lógica, em correspondência com todas as suas aspirações. O que nós desejamos? Nós não desejamos progredir? Nós não queremos nos tornarmos melhores? E essa vida futura
que nos acena é uma vida melhor. É isso que nós queremos. Não tem sentido nós almejarmos uma vida igual a essa que nós vivenciamos aqui. Nós queremos que ela seja ainda melhor, né? Então, em correspondência com todas as suas aspirações, que resolva todas as dificuldades do presente, uma vez que nós estamos vivenciando essa experiência terrestre com muitas dificuldades, ainda somos sujeitos às doenças, ainda somos sujeitos, né, a conflitos, ainda temos fome, ainda temos guerra, ainda temos doenças que nos levam, né, a situações como essa que nós estamos vivenciando hoje. Nós aspiramos um estado melhor do que esse, né? E em que não se lhe depare coisa alguma que a razão não possa admitir. Então, nós aspiramos, sim, a uma situação melhor, mas nada incoerente com a nossa razão, com o nosso raciocínio. Então, ele diz, se ele se preocupa com o dia seguinte, é porque a vida no dia seguinte se liga intimamente à vida do dia anterior. Uma e outra são solidárias. Então, o que nós fazemos hoje, o nosso comportamento está diretamente relacionado, como eu já falei, com aquilo que nós vivenciaremos no nosso futuro. Ele sabe que do que fizer hoje depende a sua posição amanhã, e que do que fizer amanhã dependerá a sua posição no dia imediato, e assim por diante. Não é lógico isso, gente? Não é tão mais fácil da gente entender isso? Quer dizer, se eu hoje me esforço, eu ainda não sou perfeita, eu ainda tenho muitas dificuldades, eu tenho muitos erros ainda a corrigir, mas se eu hoje me esforço para isso, amanhã eu vou ter um amanhã melhor. Eu vou conseguir já superar dificuldades que eu tenho hoje, porque eu estou trabalhando em mim alcançar essa meta, né? E Kardec continua, tal tem de ser para ele a vida futura, quando esta não mais se achar perdida nas nebulosidades da abstração e for uma atualidade palpável. Então, quando o homem deixar de ficar ali abstraindo, será que é, será que não é, eu vou viver aqui, eu vou viver ali, como é que vai ser? Quando ele se conscientizar da importância, né, de viver a atualidade, aspirando essa vida melhor no futuro, né? Complemento necessário da vida presente, uma das fases da vida geral, como os dias são fases da vida corporal. Quando vir o presente reagir sobre o futuro pela força das coisas, olha que legal isso, gente. Então, o que eu faço hoje vai reagir sobre o futuro e, sobretudo, quando compreender a reação do futuro sobre o presente. Então, se eu me melhoro hoje, meu futuro vai ser melhor, com certeza, né? Quando, em suma, verificar que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível necessidade, como o ontem, o hoje e o amanhã na vida atual. Não está tudo ligado? Nosso ontem não tem a ver com hoje e não vai ter a ver com amanhã? Você não planeja? Ontem eu não consegui fazer tudo que eu queria e tal, então hoje eu tenho que fazer dessa forma, porque amanhã eu vou conseguir almejar. Dessa forma, tem que ser o nosso raciocínio com relação à nossa vida espiritual. Então, hoje eu tenho que trabalhar também aspirando um futuro melhor, né? E aí Kardec conclui, né? Então suas ideias mudarão completamente, porque ele verá na vida futura não só um fim, como também um meio, não um efeito distante, mas atual, porque a gente vai trabalhar objetivando esse futuro logo, não para longe, né? Mas para logo. Quanto mais rápido eu trabalhar nesse sentido, mais rápido eu vou atingir a esse reino que Jesus acenou para mim, né? Com todas as benesses que aqueles cristãos lá no início não compreendiam na totalidade, mas eram capazes de buscar o sacrifício para alcançar. Assim também nós devemos, né, agir.
E aí ele conclui, então, igualmente, essa crença exercerá, sem dúvida, e por uma consequência toda natural, ação preponderante sobre o estado social e sobre a moralização da humanidade. Tal ponto de vista de onde o espiritismo nos faz considerar a vida futura. Então, vejamos, né, todos nós. Eu não posso trabalhar apenas para o meu engrandecimento espiritual. Eu não posso trabalhar objetivando apenas isso. Mas, em nós, né, fazendo esse trabalho, nos modificando, essa ação vai influenciar o estado social e, consequentemente, vai influenciar o processo de moralização da humanidade. Então, quando a gente fala assim, a humanidade não tem jeito, a gente meio que, né, está se excluindo. Quer dizer, o problema é da humanidade? Não. O problema está em nós nos moralizando, nós nos trabalhando, nós nos modificando, nós estaremos também garantindo, né, um futuro melhor. E por que isso é importante? Por que o Espiritismo nos deixa muito claro isso, né? Porque nós vemos... Ai, peraí, eu adiantei. Nós vemos que quem é o futuro? Quem estará encarnado aqui daqui a 2, 3 gerações? Não seremos nós mesmos, provavelmente, né? Na nossa necessidade de progresso, na nossa necessidade de crescer. Então, quando nós estamos preparando, né, nosso planeta, essa preocupação atual que nós devemos ter, né, com a melhoria do nosso planeta e etc., nós estamos também visando, né, um futuro melhor que nós iremos usufruir também quando aqui voltarmos a encarnar. Então, essa visão que o Espiritismo traz para a gente é uma visão acalentadora, não só desse futuro como o reino dos céus que nós construiremos em nós, mas também da condição de um planeta melhor para todos aqueles que estão por vir, incluindo a nós próprios, né, numa encarnação futura. Então, tal ponto de vista de onde o Espiritismo nos faz considerar esta vida futura. E aí, para concluir, né, caminhando já assim, para o nosso encerramento, eu fui buscar no livro Depois da Morte, de Leon Denis, num capítulo que ele fala sobre a questão da vida moral, algumas contribuições, né, para o nosso estudo de hoje. E aí, em se referindo à vida moral, Leon Denis fala o seguinte, que o Espiritismo, ele nos dá a chave do Evangelho. Ele explica o sentido obscuro ou oculto, né? Lembra que eu falei lá no início, né, que os judeus, que os homens daquela época de Jesus não tinham condição de entender na totalidade os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, Leon Denis explica, o Espiritismo dá-nos a chave do Evangelho e explica o seu sentido obscuro ou oculto. Então, ele levanta o véu, né? Mais ainda, traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam sua origem sobre-humana. Sobre-humana, uma vez que foi trazido, né, e é trazido até hoje pelos espíritos, né, que nos auxiliam, né, dos espíritos desencarnados, que nos auxiliam na compreensão de muitas questões que, à época de Jesus, nós não tínhamos condição de compreender. E aí ele continua, assim, pois, a moral espírita edifica-se sobre os testemunhos de milhões de almas, que em todos os lugares vêm, pela interferência dos médiuns, revelar a vida de além-túmulo, descrever suas próprias sensações, suas alegrias e suas dores. Então, nós temos hoje, de forma ampla, essas orientações, esses esclarecimentos. A época em que o Espiritismo nos foi trazido, né, essa quantidade de comunicações em diversos lugares do planeta,
essas informações que Kardec teve todo esse trabalho maravilhoso de compilar para nos trazer, chega a ser ofensivo quando a gente escuta a pessoa dizer, mas ninguém nunca voltou para nos contar o que tem do lado de lá. Olha aí, né? Tantas informações importantes, tantas revelações que nos trazem a vida de além-túmulo, né? E descrevem o que o espírito sente, quais são as nossas alegrias lá e quais são as dores que nós podemos vivenciar também. Então, de que forma devemos nos comportar, né? Qual é esse ensinamento moral que a doutrina espírita traz para a gente? E aí ele continua. A filosofia dos espíritos vem oferecer à humanidade uma sanção moral consideravelmente elevada, um ideal eminente, nobre e generoso. Olha que importante isso. Não há mais suplícios eternos. A consequência dos atos recai sobre o próprio ser que os pratica. A partir da compreensão e do entendimento do que vem a ser a vida que nos aguarda, a vida na erraticidade, a vida depois que retornarmos, né, a encarnar, faz com que nós mesmos desejemos a nossa modificação, a nossa mudança íntima, e não mais aquela ideia de que nós sofreremos eternamente no inferno, ou que nós pagaremos pelos nossos pecados. Não, é um entendimento, é a clareza de que nós vamos construir o nosso futuro através das nossas ações no dia de hoje. E aí, Leon Denis fala, né, sobre tais aspectos, a lei moral impõe-se como obrigação a todos os que não descuram dos seus próprios destinos. Então, se nós temos o interesse, se nós temos a intenção, né, de termos um futuro melhor, de usufruirmos com Jesus desse reino que ele nos prometeu, nós precisamos ter essa atenção redobrada e não descurar dos nossos próprios destinos. Daí, olha que ensinamento, que explicação importantíssima. Daí a necessidade de uma higiene da alma que se aplique a todos os nossos atos e conserve nossas forças espirituais em estado de equilíbrio e harmonia. E aí ele complementa. Se convém submetermos o corpo, né, esse corpo físico, esse invólucro mortal, esse instrumento perecível, as prescrições da lei física que o mantém em função, ou seja, nós nos alimentamos, nós tomamos banho, nós vamos ao médico, nós fazemos exercício, nós temos todo um cuidado com esse corpo físico, né? Urge desde já vigiarmos o estado dessa alma que somos nós, como eu indestrutível e de cuja condição depende a nossa sorte futura. O Espiritismo fornece-nos os elementos para essa higiene da alma. E de que forma, então, nós devemos exercitar e fazermos essa higiene da alma? O Espiritismo também nos esclarece, né, de maneira muito clara isso. Devemos, além do trabalho no bem, né, além da caridade que nós devemos fazer, além de exercitarmos o amor ao próximo, que Jesus nos recomenda, né, há tanto tempo, nós devemos nos instruir também. Nós devemos buscar os esclarecimentos, nós devemos buscar o conhecimento, porque através desse conhecimento, não estou dizendo o conhecimento intelectual somente, mas o entendimento da nossa imortalidade, dessa vida futura que nós temos, né, que almejar, que temos que buscar, e através dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, dos ensinamentos, né, que nós somos fartos de receber através das obras maravilhosas que Kardec nos permitiu conhecer através dos ensinos dos espíritos, né, que ele nos trouxe. Então, devemos estudá-las profundamente, né,
aprofundar os conhecimentos nessas obras para que tenhamos um melhor entendimento sobre essas questões, além de outras obras que temos também subsidiárias e que são importantes para o entendimento de tantas questões da vida espiritual, como as obras de André Luiz, por exemplo, né, que nos trazem toda essa vivência dele enquanto espírito e do contato dele com outros espíritos. Então, nós devemos aprofundar o nosso conhecimento para que nós possamos, então, buscarmos com muito maior efetividade, exercitarmos esse amor ao próximo e esse conhecimento que nos proporcionará encontrarmos mais rapidamente, né, o reino de Deus, construirmos esse reino de Deus dentro de nós. E aí, meus amigos, para tal, além dessas obras todas, né, eu trouxe aqui uma recomendação especial, porque Deus é tão bom para nós, né? Jesus e os amigos espirituais foram tão bons que eles nos trazem, como direi, assim, nos trazem condições e orientações muito claras, basta que nós as procuremos. E aí temos aqui nesse slide, nós temos os 5 livros, né, conhecidos como Pentateuco. Então, a gente tem o livro dos Espíritos, a gente tem o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, cada qual trazendo o conhecimento necessário, né, para que nós aprofundemos em cada uma das questões e cada vez que a gente lê, vai aprofundando, vai conhecendo mais e mais. Então, quem ainda não leu, quem ainda não estudou, fica aqui a nossa recomendação, né, que se aprofunde. Mas, além desse aprofundamento, aqueles que desejarem, né, nós temos, nesse livro, O Céu e o Inferno, nós temos o relato, né, dos amigos, dos espíritos, trazidos através de Kardec, né, que organizou nessa obra, e esses relatos são riquíssimos de informações sobre o que foi encontrado, o que eles encontraram após a desencarnação. Então, na primeira parte desse livro, trata da doutrina, né, e aí no capítulo 7, especificamente, fala sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. E dentro desse capítulo tem especificamente o Código Penal da Vida Futura. Então, para quem desejar conhecer um pouco mais, né, é bem interessante que leia com atenção. E na segunda parte, Kardec nos traz diversos exemplos do estado e da condição dos espíritos, né, após a desencarnação. Esses espíritos apresentavam-se lá na Sociedade Espírita de Paris, parisiense, né, e eles davam a comunicação e as informações de como eles se encontravam. Então, a gente vai ver, nesse livro, que nós vamos encontrar, por exemplo, né, o capítulo 1 trata de como essa passagem se dá. É interessantíssima, porque também, de acordo com as orientações que você teve, né, em vida, dos ensinamentos e de como você vivenciou, você vai ter uma ideia de como será o passamento, esse momento de transição para a vida espiritual. E aí depois vem os relatos dos espíritos felizes, são diversos espíritos que dão a comunicação, dos espíritos que estão em condições medianas, dos espíritos sofredores, dos suicidas, dos criminosos arrependidos, dos espíritos endurecidos e daqueles espíritos que vivenciaram expiações enquanto aqui na Terra estavam. E através desses relatos, nós vamos tendo a ideia, né, de como eles se comportaram durante a encarnação e como eles se encontram no plano espiritual após o desencarne, que já nos dá, assim, uma boa visão, né, daquilo que nos aguarda e de que foi falado, né, durante o nosso estudo. Quer dizer, de acordo com a forma como eu vivi o presente, eu vou estar vivenciando o meu futuro mais adiante. E aí, assim, para encerrar, né, eu trago essa frase do Leon Denis, ainda, naquele capítulo ainda, né, da vida moral,
quando ele diz: ditoso quem, nesta vida, cheia de trevas e embustes, caminha corajosamente para o fim almejado. Então, quando ainda aqui no percurso, né, esse que ainda caminha corajosamente para o fim almejado, para o ideal que descortina, que vislumbra, né, que conhece e do qual está certo. Ditoso quem, inspirado em boas obras, se sente impelido por um sopro do Altíssimo. Os prazeres são-lhe indiferentes. As tentações da carne, as miragens enganosas da fortuna, não mais dispõem de ascendência sobre ele. Isso ficou para trás. Não é mais isso que importa para esse que busca, né, o alto, que busca aquele reino que Jesus nos prometeu. E aí ele conclui: viajor em marcha só aspira ao seu alvo e para ele se lança. Então, companheiros, eu desejo, né, com essa última frase do Leon Denis, desejo a vocês que todos nós possamos ser esse viajor em marcha que aspiramos ao alvo, né, da construção do reino de Deus em nós, nos lancemos a ele, né, com afinco, através das nossas boas obras, do nosso conhecimento, do nosso estudo e, acima de tudo, da prática, né, das leis de Deus e do exercício de amor, para que nós possamos, então, muito em breve, né, eu vou dizer, logo alcançar esse objetivo, né? Trabalhemos com esse objetivo, acima de tudo, em mira, tá bom? Deixo para vocês aqui os livros, né, que foram utilizados na construção desse estudo. Então, tá aí, é o livro Depois da Morte, de Leon Denis, Obras Póstumas, do Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, e o Livro dos Espíritos, também, Allan Kardec, e o livro Há 2000 Anos, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tá bom? Agradeço a vocês a atenção e fiquei muito feliz de estar com vocês mais uma vez essa noite. Verinha, passo para você. Obrigada. Isso. Tá bom, Cláudia, muito obrigada. Então, agora a gente vai se preparar para a prece final, né? Tá. Ô, Cláudia, depois da prece final, não vai embora não, que a gente queria falar com você depois, tá? Tá. Deixa eu desligar meu microfone aqui. Tá bom. Então, vamos nos preparar para a prece final. Todos nós. Eu vou pedir ao Jorge para fazer essa prece final, tá, Jorge? Tá bom, Vera. Ô, Vera, boa noite. Vera, eu gostaria de pedir para envolver a Valdívia, que hoje é aniversário da Valdívia. Ah, bom, tá certo, vamos envolver. Vamos, nesse momento, agradecer ao nosso Pai, misericordioso e bondoso, fonte de toda a luz e de todo o amor de nossas vidas. Agradecer ao Pai pela oportunidade dessa vida, pelos esclarecimentos da noite de hoje, pelas reflexões que iremos levar para a nossa noite, para a nossa semana. Obrigado, Pai querido. Obrigado por esse momento, por esse espaço. Obrigado pela oportunidade de confraternizar pelo trabalho. Agradecidos, pedimos também. Pedimos ao Pai por todos aqueles nossos irmãos, aqueles que passam por necessidades, aqueles que estão nos leitos de hospitais
que estão à espera para internações, seus familiares. Pedimos também, Pai querido, por todos aqueles que ainda se encontram perdidos, desorientados na vida, desencontrados da sua lei, ignorantes com relação à vida futura, ao verdadeiro sentido da vida. Que também eles possam ter o seu despertar e que nós que aqui estamos, que possamos nos manter fiéis aos ensinamentos do Mestre Jesus, que refletem a sua lei, que refletem a sua justiça. Que nesse momento que passamos, possamos aproveitar as lições que chegam até nós, aproveitar todo o ensinamento, refletir e nos guiar, Mestre querido, nos seus ensinamentos. Muito obrigado por tudo, que possamos ter uma semana de paz, de esclarecimento, que todos esses nossos amigos envolvidos ou que estão em nossos pensamentos, que possam receber o acréscimo de misericórdia, pois sabemos que o amparo não falta para nenhum de nós. Muito obrigado e que assim seja. Então, querido Jesus, mais uma vez agradecidos, nós queremos pedir-lhe permissão, Senhor, para encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Muito obrigada, graças a Deus. Tá bom?